Bom dia, galerinha dos segundos anos do CEPI Cecília Meireles. Aqui é o professor Danilo de Química e hoje nós vamos ver a parte 2 sobre termoquímica e vamos aprender a calcular o cálculo do ΔH, da variação de entalpia, que vai indicar aí a quantidade de calor absorvida ou liberada numa reação química. Na prática, isso é feito a partir da medida em um aparelho chamado calorímetro em laboratório. Mas aqui nós vamos ver como calcular a partir de valores tabelados e das reações químicas. Primeiramente, iremos fazer uma revisão da aula passada. Em termoquímica, os processos podem ser classificados em dois grupos, endotérmicos e exotérmicos. Processos exotérmicos são aqueles que liberam calor e o ambiente tem o aumento da temperatura, o ambiente é aquecido. Eu identifico pelo ΔH negativo. Já os processos endotérmicos são aqueles que absorvem calor e o ambiente é resfriado. O ΔH será positivo. Vamos agora relembrar como eu posso ver, a partir de uma equação termoquímica, se o processo foi exotérmico ou endotérmico. Se o processo apresenta um ΔH negativo, ele é classificado como exotérmico. Agora, se a reação química apresenta um ΔH positivo, ela é classificada como endotérmica. Eu também posso ter a reação química com os valores da quantidade de energia em quilocaloria ou quilojoule. Se o valor vem junto com o produto, temos uma reação exotérmica. Agora, se o valor da quantidade de energia vem ao lado do reagente antes da seta, teremos uma reação endotérmica. E como eu faço para calcular a variação da entalpia, também chamada de calor de formação de uma reação química? Como eu devo fazer para calcular o ΔH? É bem fácil. Para mim calcular a variação da entalpia, ou ΔH, primeiro é necessário conhecer as entalpias de formação de cada um dos produtos e reagentes presentes na reação química. Segundo, eu devo utilizar a expressão variação do ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Em terceiro lugar, eu devo somar essas quantidades da entalpia do reagente ou produto. E por fim, ao fazer o cálculo, eu devo colocar a unidade em quilocaloria ou quilojoule. Então, olhando essa reação química, A mais B transformando em C mais D, quem está antes da seta são os reagentes. Quem está após a seta são os produtos. Como eu devo aí fazer para calcular o ΔH? Resumindo, ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Quem seria aí os produtos? C mais D. Então, uma tabela vai fornecer a entalpia de C e a entalpia de D. E eu vou subtrair do valor da entalpia de A mais B, de acordo com essa fórmula. Aqui nós vamos ter as unidades para a variação da entalpia, para o ΔH, que pode ser caloria, quilocaloria, joule ou quilojoule. As unidades mais utilizadas são a quilocaloria e o quilojoule. O que é a caloria? Que lá da física vocês aprendem. É a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura em 1 grau Celsius para 1 grama de água. 1 quilocaloria corresponde a 100 calorias. Já 1 quilojoule corresponde a 100 joules. Aí nós temos a tabela de conversão, porém nós não vamos converter nos exercícios, vai facilitar para vocês. Vamos deixar
essa conversão para o estudo da termologia em física. Vamos para o nosso primeiro exemplo do cálculo da variação da entalpia, do ΔH, que também pode ser chamado de variação da entalpia de formação. Observa a seguinte reação química. O gás hidrogênio, ele vai reagir com o gás oxigênio e produzir H2O, produzir água. Como que eu faço para calcular a variação da entalpia? Eu vou ter que usar essa fórmula. ΔH é igual a entalpia do produto menos entalpia dos reagentes. Quem são os produtos e os reagentes dessa reação química? H2O é produto porque vem depois da seta. Hidrogênio e oxigênio são reagentes. Então vamos ver como que eu faço para substituir nessa equação aí que está destacada em vermelho. Primeiramente, eu tenho que verificar se a reação química encontra-se balanceada. E aí eu vejo que ela está balanceada porque ela tem aí o meio na frente do oxigênio. Se não aparecem os números do balanceamento nas outras substâncias, quer dizer que é igual a 1. Então, qual é o objetivo desse exercício? Calcular o ΔH. E eu sei que para mim calcular o ΔH, o que eu devo fazer? Subtrair aí produto, entalpia do produto menos entalpia dos reagentes. E aí o exercício vai ter que fornecer para vocês os valores da entalpia de formação aí de cada substância. Por exemplo, aí embaixo nós temos que a entalpia de formação do hidrogênio e do oxigênio é zero. Por que é zero? Porque são substâncias simples. Todas as substâncias simples possuem entalpia padrão de formação igual a zero. O que é uma substância simples? É aquela formada por um único elemento. E a entalpia de formação da água, que já é uma substância composta aí por dois átomos diferentes, hidrogênio e oxigênio, é menos 68,4 quilocalorias. Então eu tenho a equação balanceada e quero ΔH. Eu vou usar essa fórmula. Variação da entalpia, ΔH é igual a entalpia do produto menos entalpia dos reagentes. E aí eu vou substituir. Quem que é o meu produto? É a água, porque ela está depois da seta. Então eu jogo aí, ó, entalpia da água menos entalpia dos reagentes. Atenção, porque eu tenho dois reagentes, hidrogênio e oxigênio. Eu vou ter que jogar multiplicando pelo número de mols, pelo coeficiente estequiométrico. Então o oxigênio eu vou ter que multiplicar o valor por meio. Agora eu vou substituir os valores tabelados que o exercício me forneceu. Quando eu substituir, vai dar o que aí? 68 menos 68,4 é a entalpia da água. E a entalpia do hidrogênio e do oxigênio? Eles são substâncias simples, logo vai ser zero. A variação da entalpia vai dar aí no final o valor de menos 68,4 quilocalorias. Vocês nunca podem esquecer de colocarem a unidade, porque um número só vai ter sentido físico ou químico se tiver acompanhado da unidade. Vamos ver esse segundo exemplo? Considere a reação de combustão da sacarose, em que os reagentes são sacarose e o oxigênio, e os produtos são gás carbônico e água. Se a entalpia da sacarose é menos 2.222 kJ por mol, a do gás carbônico é menos 394 kJ por mol, e o da água, menos 286 kJ por mol. É possível calcular o ΔH dessa reação? Então, eu tenho a reação química e ela não está balanceada. O que eu devo fazer? Balancear. Então, a equação balanceada é quando eu coloco os números corretos na frente, considerando aí a lei de Lavoisier, da conservação da matéria. Eu só posso calcular o ΔH depois que a reação se encontra balanceada.
Então, se o exercício fornece para vocês uma reação que não está balanceada, a primeira coisa que vocês devem fazer é o balanceamento, que é igualar as quantidades dos elementos aí dos reagentes e dos produtos. Depois vocês vão usar a fórmula ΔH igual entalpia do produto menos entalpia dos reagentes. Aqui nesse exemplo eu desmembrei, eu vou colocar e separar a entalpia do produto e a entalpia dos reagentes. Depois eu vou juntar tudo na fórmula. ΔH é igual a entalpia do produto menos entalpia do reagentes. Entalpia do produto. Quantos produtos eu tenho aí nessa reação química? 2. É só olhar lá a setinha e você vê que tem duas substâncias. CO2 e H2O. E aí você tem que ver os números dos coeficientes estequiométricos. Do CO2 é 12 e da água é 11. E aí você deve substituir esses valores e multiplicar aí pelo valor tabelado que o exercício lhe deu lá no início. Então 12 vezes o ΔH do CO2 mais 11 vezes a entalpia da água. Faça a mesma coisa para os reagentes, que vai ser o quê? Quem é os reagentes? É a sacarose e o oxigênio. Você vai pegar a reação aí balanceada e vai multiplicar pelos mesmos valores. Depois você subtrai a entalpia do produto menos a entalpia do reagente e encontra o valor da entalpia, que é menos 5.652. Pessoal, eu peço para lerem os textos, ver os exemplos aí dos textos e depois fazer as atividades. No mais, era isso. Muito obrigado e até mais.